o pessoal do podcast Tomando Uma Com conversou com a Lívia Nepomuceno. A Lívia Nepomuceno, pra quem não lembra, foi uma das pessoas que talvez mais tiveram tretas ou polêmicas aí, diretas com o Abel Ferreira esse ano, né? E aí eles conversaram com ela e perguntaram sobre aquele lance da postura e tudo mais. Vamos ver o que ela tem pra falar. Legal trazer o outro lado. Provavelmente eu discordo de todo o vídeo dela, mas tá bom. A gente tá aqui pra isso mesmo, pra discordar dos outros, não tem problema nenhum. E ó, link da entrevista completa na descrição, os caras lá Tomando Uma Com, pra vocês se inscreverem lá no canal deles também. A gente tá sempre usando aí os cortes dos meninos e os caras estão de boa. Então dá uma força pra eles lá, assim como vocês dão essa força pra gente aqui também, beleza? Bora pro vídeo aí, depois, se eu achar pertinente, eu comento alguma coisa em cima, tá? Bora. Entrando nesse assunto que a gente tá falando em off aqui, aquela opinião que eu vi muita gente aqui brincando nos comentários. Ó, se ajeita na cadeira se aí. Ajeita. Eu abri o YouTube aqui. Se ajeita aí. Enfim. Vale pra mim isso aqui. Já tem, inclusive, se ajeita aí na cadeira. Tá muito confortável. Tá muito confortável. Te assustou aquela repercussão toda que deu sobre a sua opinião sobre o Abel, sobre aquela crítica? A torcida do Palmeiras chata pra caramba como é. Eu posso falar com exatidão sobre isso. Acho muito exagerado algumas críticas que a torcida faz, perseguição com a imprensa, enfim, etc. Você achou muito abrupto tudo que rolou com você naquele momento? Teve um momento que me assustou. Foi a primeira vez que eu sofri uma avalanche assim nas redes sociais de cancelamento, de tipo, quem é você? Porque isso aí sempre tem, mas ao longo da minha carreira eu tive mais compreensão do que questionamentos. Sim. E o problema não é questionar. É muito legal, e eu tenho uma turma que me segue há muito tempo, que eu vou na resenha com eles ali no inbox do Instagram. Pô, Lívia, você viu o jogo e tal? Eu falei, não, mas espera aí. Eu gosto de trocar essa ideia com os seguidores. A internet está ali para isso, né? Então, eu curto. Mas veio de um nível muito baixo. E aí me assustou que quando eu peguei meu telefone, sei lá, eram 15, 20 mil mensagens por dia. Gente do céu. E o nível assim. E aí quando você vê comentando e falando besteira na foto que tá o seu filho, você fala, porra, estamos atravessando uma fronteira. Eu não falei da família do Abel, eu não falei da pessoa Abel, eu não atravessei, eu não fui pra ofensa, eu dei a minha opinião. Que você pode não concordar, que é um direito seu, e que as pessoas só se apegaram, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, na postura. Sim. Esquecem a fala dele. Sim, tem todo um contexto antes. Tem um contexto. O corte que viraliza no Twitter é só você já pegando na parte que você está falando da postura dele. É. Pois é, A galera é maldosa também. Naquela declaração dele, ele fala que não sabia o que era misoginia. Como assim? Tipo, ele fala isso? Ele fala. Caramba. Falou que nunca tinha ouvido falar tanto sobre racismo, como no Brasil. Tipo, que bom que falam sobre racismo no Brasil, nossa, porque cara, mesmo não falando tanto, a gente ainda vê o tanto de racismo acontecendo diariamente, 24 horas do dia. E aí eu fiquei assim, não, ele não tá falando só campo e bola, ele tá falando do meu país, falo eu, sabe aquela coisa? O Brasil... Só um adendo, eu lembro muito bem da fala do Abel. Não é que ele falou que, nunca ouvi falar tanto de racismo. Ele deu a ideia seguinte: nunca se ouviu falar de tanto isso daqui que acontece aqui, né? De racismo, de misoginia e tal, porque acontece muito. Ele mesmo foi alvo de xenofobia. Então aí é meio negócio de interpretação. Ele quis dizer, mano, eu acho que nunca na minha vida ouvi se falar tanto sobre algo, porque esse algo acontece com muita frequência, né? Então foi nessa pegada que ele disse. Ele, inclusive, alvo de xenofobia. Muito por causa disso. Ele falou mal do Brasil. Pô, muita coisa que ele falou a gente concorda, né? Muita coisa. A gente fala diariamente. Eu entendo. Pô, veio o cara de fora, aquele negócio, né? Igual ela vai falar aí, do meu país falo eu. Mas, pô, então, do seu país fala você. Então, alguém que vem e joga uma verdade na sua cara, você não vai aceitar? O Abel, esse negócio de interpretação, talvez ela... Por interpretar mal o Abel, tenha interpretado mal também a postura e tudo mais. Vambora. Difícil. Eu queria assistir tudo sem comentar, mas acho que ia ser difícil, tá? O Brasil é um país que tem 1000 defeitos. Mas o Abel foi muito bem recebido aqui. Sim. Ele recebe milhões por mérito do trabalho dele. Ele está construindo a carreira dele aqui. E ninguém força ele a estar aqui. Sim. E muitas... Desculpa pausar de novo. Falar que o Abel foi bem recebido aqui...
vírgula. Foi bem recebido pelo Palmeiras. Bem recebido pela torcida do Palmeiras. Deve ter um rival ou outro que pede pra tirar foto, ele já falou sobre isso, mas bem recebido. Chamaram o cara de supremacista. Colocaram a mão nas partes íntimas enquanto falavam da mãe dele. Putz, chamado de colonizador. Eu não sei, se eu for ficar numerando aqui, é capaz desse vídeo tomar ban, porque eu citei um monte de palavra ruim que falaram sobre o Abel. Então, com todo respeito, falar que o Abel foi bem tratado, bem recebido no Brasil, é meio que ignorância. Com todo respeito, é meio que você ignorar, né? Ignorância nesse sentido. Você tá ignorando tudo o que aconteceu bem na nossa cara nos últimos anos aí. Às vezes, as declarações dele, parece que ele tá sendo obrigado a estar aqui. Não. Ele pode ir embora a hora que ele quiser. Então, assim, eu acho que mistura um pouquinho, sabe? Sim. E aí as pessoas acham... Embora ele também tenha sofrido muitas críticas, na minha opinião, baixíssimas. E aí uma perseguição tem de alguns setores ali da imprensa. Tem a torcida que tem hora que fica cega. Abel é Deus, não pode comentar sobre Abel. Muita gente assim. Abel é um baita profissional. Ninguém questiona a qualidade dele. Só que o Abel tem uma dificuldade de assumir que ele erra. Sim. Chorão pra caramba. E vai errar, todo mundo erra. O cara é bom pra caramba, não vai acertar sempre, não vai ganhar tudo sempre. Ele erra, só que ele tem essa dificuldade, porque ele já declarou, não sabe perder, ele não gosta de perder. E aí é algo que ele tem que administrar com ele. Sim. Antes o Abel tinha um discurso, eu não gosto do que eu me transformo ali na beira do campo. Esse discurso caiu, porque o que ele se transforma é ele. Sim. Aquele é o Abel também. Também é uma faceta dele, Sim. né? Sim. Eu gosto da resenha, tudo. Porra, não queira me ver nervosa, cara. Pô, você falou que daria no meio do cara no jogo. Não queira, então assim, sou parceira, tamo junto, mas a hora que o bagulho ficar louco, esquentar, o que é meu, você não mexe. E que bom, o Abel é assim. Então, ele tinha esse discurso antes de tentar ser o bom moço, né? De, eu me envergonho daquilo que eu me transformo. Eu não gosto daquilo. Ele, depois de um tempo, ele deixou esse discurso de lado. Você, como palmeirense, deve lembrar. Sim. Porque ele explosivo também é ele. Ninguém é paz e amor o tempo inteiro. Então, assim, ali eu me assustei um pouco com o nível de baixaria que eu recebi. Recebi muita coisa ruim e, ao mesmo tempo, eu vi como as pessoas na internet não têm noção do que pode gerar, do que pode acontecer. Um ou outro eu respondi. E teve hora que eu respondi no mesmo nível, porque você dá uma surtada. Sua isso, sua aquilo. Eu falo, seu... Aí, nessa hora, eu falei, para. Respira, bloqueia os comentários, saí da internet um pouco, porque é um negócio que realmente mexe. E aí, algumas pessoas que eu respondi... pô, que bom, você me respondeu, eu sou teu fã. Aí você fala... Você vem ofender a pessoa, tumultuar a vida da pessoa pra ganhar atenção? Tipo... A internet tem disso. Mas também sei que o Abel também tem uma ala da imprensa que persegue. Sim. Que passa da fronteira, que atravessa uma linha que não deveria. Tem também. Tem a postura do Abel que joga pra torcida. Com certeza. Tem a cortina de fumaça que ele faz. Então, assim, é uma ciranda. Às vezes ele na coletiva, ele é tão malandro no bom sentido. Diversas vezes, se você vê a coletiva dele, por exemplo, eu lembro muito bem uma que eu tava discutindo com a minha namorada. Palmeiras ganha do Inter, assume a liderança. Ele vai na coletiva, ele faz toda uma ciranda ali em volta pra não falar do jogo, pra falar dele. Ele fala de diversos assuntos, responde ironicamente aqui, dá uma deixinha ali, zoa ali. Tipo, ele é muito fã do Tele. O Tele fazia muito isso. Eu não lembro qual foi o jogo, agora nessa reta final do campeonato, que a gente assistiu, a gente no apito final, o Neto perguntou o que eu achei da coletiva. E eu falei assim, Neto, eu não consegui traduzir o Abel nessa coletiva. Porque teve uma hora que parecia meio que um deboche, um negócio meio cínico. Ele faz uma cortina de fumaça. E a torcida, parte da torcida, ela falando mal do Abel, querendo aparecer. Eu falei, não, gente. É a minha opinião e a minha leitura. Porque o Abel é inteligente pra caramba. Sim, ele sabe tirar o foco do time dele. Ele sabe desviar o assunto. Ele não coloca jogador dele na roda. Ou ele chama pra ele, ou ele joga pra torcida, ou ele muda o assunto. Ele faz isso muito bem. Ele usa a coletiva como parte do processo do total. Ele não vai de peito aberto, de tipo, vamos pra rinha, eu e você. Não. Ali é tudo muito bem pensado. Aí o torcedor, parte da torcida, fica brava, chamou ele de cínico, de sonso. Eu falei, não, gente. É a interpretação da coletiva. É a minha interpretação. Eu não consegui
fazer a leitura dele ali. Porque, pra mim, e aí, nós somos 3. Eu posso assistir o jogo e ter uma conclusão que é diferente da sua e é diferente da sua. Você achar que o time teve a postura ideal, achar que o time foi covarde, e você achar que o time foi corajoso. Tivemos isso aqui E a agora gente- falando de Palmeiras e Chelsea. E foi o mesmo jogo que a gente Exato. assistiu. São leituras. Claro. E aí o pessoal leva muito a ferro e fogo, como se não pudesse criticar o Abel. Público de futebol é bizarro. E aí, depois que foi eliminado da Libertadores, o torcedor do Palmeiras deu uma clareada um pouco. Nossa, critiquei muito, mas eu já criticava ele antes também. De várias teimosias que ele sempre teve, de... Ele é meio filipinho, assim, eu brinco. Que ele tem umas teimosias que o Filipão tinha também, de ser turrão, de não aceitar crítica, de não aceitar que, pô, você pode mudar e tal, acreditar muito na sua convicção, e às vezes você tá equivocado, como foi na Libertadores, poderia ter dado mais espaço pro Endrick, não poderia ter colocado o Arthur numa posição que ele não jogava, enfim, No jogo contra o várias questões. Botafogo, o que acontece quando ele coloca o Endrick? O moleque decide o jogo, né? E o que aconteceu o resto do campeonato? Decidiu o título. Pra mim, ele é a cara do título brasileiro do Palmeiras. E aí ele fica, tipo, essa entrevista que eu citei do Inter, ele volta no Boca. A entrevista do São Paulo, ele volta no Boca. Ou seja, ele tá... Se você encontrar ele no bar, ali na resenha, perguntar, Abel, e o Boca? Ele vai, meu Deus. E tem um detalhe, não é garantia de nada que se os meninos tivessem entrado no primeiro tempo, ganharia. Sim. Mas por que ele levou tanta pancada por conta disso? Porque ele teve 8 jogos, se eu não me engano. Sim. Da lesão do Dudu até o jogo do Boca, ele teve 8 jogos para testar todo e qualquer Palmeiras. Exatamente. E o máximo que ele fez foi colocar o Arthur na posição errada. Na esquerda. Só. A gente não viu outro Palmeiras. Sim. Eu citei para vocês aqui nos bastidores o jogo contra o Corinthians. Corinthians, um time mais velho, que não tem velocidade, que não tem correria. Por que não ter testado o Endrick naquele jogo? E o Endrick entra e o Maicon é expulso ainda. Então, assim, ele foi muito criticado no jogo contra a Boca por conta disso, porque ele foi, com as convicções dele, ele foi tinhoso até o jogo. Não tinha um plano B. Ele teve 3 tempos. Em 3 tempos ele entrou com o mesmo time desse jogo com o Vasco, da lesão do Dudu. Quando ele coloca no segundo tempo, tava perdendo, ele falou, pô, vou dar um all-in aqui. Colocou Luiz Guilherme, Endrick e Kevin. 3 moleques na frente que a gente riu, né? Os memes do Boca lá, os caras falando na Argentina. Pô, parecia Pelé, Garrincha, não sei quem entrando, assim. Os caras ficaram desesperados. O Rojo foi expulso, enfim. Você ficou com aquela sensação, eu no estádio, eu falei, mano, caramba, Abel. Por que não pôs pelo menos o Endrick? E ele é tão tinhoso que aí o que ele faz? A gente falou sobre isso aqui. No primeiro jogo pós-eliminação, clássico contra o Santos. Santos, um time capenga, anêmico, manco. Sim. Tava ali. Brincando aqui com o meme, nosso amigo aqui santista. Ele coloca os meninos. E eu falei, eu emiti minha opinião, porque de fato foi o que eu achei. Ele foi covarde. A torcida ficou na bronca, ela tá chamando a Abel de covarde. O Palmeiras tinha licença poética para perder 2, 3 jogos no Campeonato Brasileiro depois da eliminação. Bastante assunto aqui, né, cara? Agora, indo desse lance aí da Libertadores, né? Eu já alonguei ali, porque é um assunto ali que de fato, o Abel foi teimoso, a gente criticou, bom. E eu acho que, inclusive, isso é uma prova de que a gente, como torcida, não tem o Abel como Deus, não. Óbvio, a gente defende ele muito porque ele defende o nosso. Só que a gente não tem ele como Deus, porque se você vê as críticas, né? O próprio cara do podcast, aqui no canal você vai achar também. Muita gente criticou essas teimosias aí em relação ao Endrick, em relação ao Arthur na esquerda. Então a gente sempre fez isso. Agora, a gente realmente defende quando sente que o Abel tá sendo atacado, ou o Palmeiras. Acho sim, falei até na oportunidade que a galera passa muito dos limites, especialmente por ela ser mulher, o pessoal não respeita. Isso eu sei porque acontece comigo, eu nem sou mulher e o pessoal já falta com respeito. Com mulher é, sei lá, triplicado, multiplicado em muitas vezes. Então eu entendo isso e isso tem todo o meu apoio. Eu realmente acho que ela fez certo de bloquear, de sair, de dar um tempo, de não responder, porque nem vale a pena. A gente tá vendo o que tá acontecendo com a internet nos últimos tempos aí. E, infelizmente é triste. E pode ser até que, inclusive, nesse vídeo tem algum idiota comentando algo machista ou me xingando ou xingando os caras sem ver o vídeo, sem ter educação, né? Eu sei que acontece muito isso. Né, mas falando a questão da opinião lá da questão da postura do Abel, deu uma viajada, ao meu ver, deu uma viajada na situação, mas também
a galera também forçou muito de xingar muito, tá? O ideal era que todo mundo se respeitasse, mas olha, assim como a galera faltou com respeito com a Lívia já na internet, já faltou com respeito comigo, muita gente já faltou com respeito, ela falou, inclusive, com o Abel em TV aberta, né? Não no direct, não num lugar ali que você pode bloquear. O pessoal falar em TV aberta coisas absurdas sobre o Abel. Então, igual eu falei lá no meio do vídeo, ele foi bem recebido no Brasil? E eu não consigo afirmar isso, não. A não ser que eu tava vendo outra coisa nos últimos anos aí. Mas beleza, mano. Águas passadas. Temos 2024 aí com o Flamengo se reforçando. A Lívia é flamenguista. Pelo menos é que eu tenho. Deu a entender até hoje que ela é flamenguista. Então pode ser que a gente continue nos entraves. Espero que fique no ambiente de futebol, no âmbito de futebol, né? Que não passe disso. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, entrevista completa aqui na descrição. Tamo junto.